Bem-vindo ao canal Dose de Sabedoria. Aqui iremos compartilhar histórias de vidas de pessoas que agem sem pensar nas consequências. E em uma tentativa de se justificarem, vêm na internet contar seus dramas. Peço que você deixe seu like logo agora no começo e no final não esqueça de comentar. O vídeo de hoje é o relato de Ana Carolina, que traiu seu noivo acreditando que ele jamais descobriria. Sim, eu traí, esse era um de meus desejos imaginários. Eu ouvi um conselho estúpido e traí meu noivo. Sem esperar ser descoberta, meti a cara e joguei minha felicidade no lixo. Na época eu estava com 25 anos e meu ex-noivo com 27. Estávamos juntos há 5 anos e planejávamos casar em dezembro. Há cerca de 4 meses comecei em um novo emprego como enfermeira, e passei a sair com um grupo de outras 4 enfermeiras. Foi ótimo ter amigos fora do círculo social do meu ex. Conversávamos sobre todo tipo de coisa. E um tópico que eu adorava era o estilo de vida imaginário. Na época parecia emocionante ouvir sobre as aventuras de fim de semana delas, e depois responder sobre coisas que eu queria experimentar ou fazer. Depois de cerca de 3 meses ouvindo suas histórias e discussões, uma delas sugeriu que eu poderia realizar 2 coisas da minha lista, de uma só vez. Ela disse que eu ainda não estava casada, e poderia dar uma pausa no meu relacionamento, fazer o que sentisse que precisava fazer e depois voltar para o meu relacionamento sem nenhum dano. E eu me deixei levar por esta ideia. Eu havia planejado uma viagem para a Califórnia, em agosto, para visitar meus pais. Disse ao meu noivo que precisava de um tempo sozinha para clarear meus pensamentos. Prometi que voltaria em 3 semanas, mas eu menti, pois tinha planejado passar 2 semanas com meus pais, e uma semana festejando com meus amigos do trabalho. Agora vamos falar sobre essa semana quando voltei. Fui a uma boate e jantei com um casal, nos divertimos muito dançando e bebendo. Mais tarde na casa deles as coisas ficaram mais interessantes. Explorando minha curiosidade, acabei fazendo sexo oral na minha amiga, e para minha surpresa o marido se juntou abruptamente e participou do momento ativamente. Foi tudo tão louco que eu acabei me ferindo, nem sei como, só sei que quando tudo acabou, eu sentia muita dor e estava com hematomas pelo corpo todo. Fiquei na casa deles por mais alguns dias até me recuperar, porque estava com muita vergonha de encarar meu noivo naquela condição. Na noite em que tudo isso aconteceu, meu noivo me ligou, mas eu não atendi até o dia seguinte, fiquei incomunicável. Eu menti novamente dizendo que ainda estava na casa dos meus pais, e que o veria no domingo, quando voltei para nosso apartamento. No domingo todas as suas roupas e pertences pessoais haviam desaparecido. Em cima da mesa, junto à chave dele do apartamento, havia um bilhete dizendo: "Espero que tenha valido a pena." Entrei em pânico porque não tinha um plano para essa situação. Liguei e mandei mensagens para ele, mas tudo que ele me enviou foi um vídeo meu dançando com o marido da minha amiga, e depois ele me bloqueou. Nesse ponto eu estava desesperada. Liguei para minha amiga e contei o que havia acontecido. Ela e mais 2 amigas apareceram em casa para me acalmar. Elas me asseguraram que tudo ficaria bem, dizendo: "Querida, tudo o que ele precisa é esfriar a cabeça para te perdoar." Mais tarde naquela semana ele me ligou. Eu nem o deixei falar porque havia ligado. Comecei a pedir quase em tom de súplica para ele vir na sexta-feira para que pudéssemos conversar e eu explicaria tudo. Ele concordou. Eu até pedi a comida favorita dele imaginando um cenário em que ele me perdoaria e viveríamos felizes para sempre. Mas quando ele chegou trouxe consigo sua mãe e seu irmão, sem falar nada começou a juntar o resto de suas coisas. Eu estava completamente arrasada, chorando incontrolavelmente. Sua mãe tentava me acalmar na varanda enquanto eles terminavam de fazer as malas. De repente ele saiu na varanda, sentou-se ao meu lado e disse: "Você tinha algo para dizer?" Ele me ouviu, mas não se envolveu na conversa, apenas respondeu com respostas curtas ou dava de ombros. "Você está me tratando com muita frieza", desabafei. Implorei desesperadamente para que ele ficasse comigo durante o final de semana, para que eu pudesse provar meu amor por ele. Claro que ele recusou.
Disse adeus, me deu um beijo na testa e foi embora. Passei o fim de semana inteiro chorando tentando desesperadamente entrar em contato com ele. Quando voltei ao trabalho na segunda-feira, eu estava absolutamente acabada. Mais uma vez minha amiga teve uma ideia. Na terça-feira ela e eu esperamos no estacionamento do trabalho dele. Acreditávamos que ter um encontro a três com ele poderia dissuadi-lo da ideia do término. Minha mente estava completamente focada na ideia de ele me perdoar, mas ele simplesmente recusou conversar, permaneceu calmo e composto e me pediu para parar de ligar para a família dele para falar com ele. Mais uma vez ele deixou claro que acabou e que eu poderia fazer o que quisesse da minha vida agora. Ele disse que eu deveria ficar feliz por estar livre dele, mas a verdade era que eu estava miseravelmente desesperada por qualquer solução. No dia seguinte no trabalho outra amiga sugeriu usar o Reddit como fonte de informação e apoio para lidar com a situação. Nesse ponto, me afastei dos meus amigos e comecei a ler no Reddit sobre dar a ele algum tempo para processar as coisas, antes de tentar falar com ele novamente. Para evitar os outros mudei meus horários de trabalho, e comecei a me manter mais reservada. Infelizmente meus amigos não desistiram de tentar me ajudar, o que mais piorou o que já estava ruim. Dias depois o marido de uma das minhas amigas foi ao trabalho do meu ex para falar com ele, mas as coisas se intensificaram e meu ex acabou dando um murro na cara do sujeito após ele chamar meu ex de sensível demais. Na manhã seguinte, que coincidentemente era meu aniversário, acordei me sentindo para baixo, esperando que meu ex entrasse em contato comigo, mas não tive essa sorte. Por volta da hora do almoço fui ao centro da cidade para comer algo. E foi quando o vi almoçando com uma mulher loira, que eu nunca tinha visto antes daquele momento. Ele estava alegre, sorrindo, nem parecia que havia terminado um relacionamento de anos. Tudo que eu havia feito, passou pela minha cabeça de uma vez só, finalmente percebi a extensão do dano que eu havia causado a ele, foi devastador. Pensar que ele estava apenas almoçando com outra pessoa e meu estômago se contorceu de angústia. Saí antes que ele me visse e voltei para casa. Larguei meu emprego, empacotei o que coube no meu carro e comecei a dirigir de volta para a Califórnia. Felizmente meu irmão me convenceu a fazer um desvio para a casa dele no Texas, e é onde estou agora. A última vez que fiquei sabendo do meu ex, foi por um colega de trabalho que foi convidado para a festa de batismo do segundo filho dele. Sim, ele se casou com a filha do dono da empresa em que trabalhava, aquela loira que vi de relance. Hoje ele está muito bem, ocupa um cargo na diretoria e já tem até 2 filhos. Sei que muitos devem estar pensando, certamente ele já tinha algo com a loira. Pois é, eu também pensei nisso. Confesso que este pensamento foi até um certo alívio, pois se fosse assim não tinha sido eu que estraguei minha vida. Louca para me desvencilhar da culpa, passei a buscar por mais informações e o que descobri me deixou mais arrasada. Aquela loira, a filha do dono da empresa, tinha acabado de chegar da Inglaterra, após 2 anos de especialização em psicologia comportamental. Aquele almoço, foi um pedido do dono da empresa, para que ela pudesse ajudá-lo a superar o ocorrido. Foi naquele almoço que eles passaram a se conhecer e acabaram se apaixonando. Se nada tivesse acontecido ele estaria almoçando comigo, visto que era meu aniversário, e talvez eles jamais tivessem se aproximado. Muitos amigos dizem que talvez esse fosse nosso destino, que foi melhor para mim, e que eu certamente vou encontrar alguém para dividir a vida. Também já me apeguei a essa ideia, mas já se passaram 6 anos do ocorrido e eu só me envolvo com homens sem futuro, às vezes acho que ainda estou me punindo pelo que fiz. Besteira? Não, não é. Eu sempre fui uma pessoa centrada, certinha e era feliz sendo assim, amava meu ex, ele sempre foi bom pra mim, o problema é que eu me deixei iludir pela pseudo-felicidade das minhas amigas, que se diziam liberais. Aquilo de poder tudo me enfeitiçou, eu só me esqueci que toda ação tem uma reação. Que neste mundo não existe almoço grátis, uma hora ou outra a conta sempre chega.